para mais uma semana de videoaulas. Nós hoje vamos falar sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Princesa Isabel, ou seja, é o Brasil Imperial. Então vamos dar início a mais uma semana de aulas com muita fé, com muita coragem e com muita vontade. Este era Dom Pedro I. Quando o seu pai, o rei Dom João VI, rei de Portugal, voltou para Portugal, deixou Dom Pedro I aqui no Brasil, ainda como príncipe regente Pedro de Alcântara, que depois se tornou o primeiro imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. No ano de 1822, ele proclamou a independência do Brasil. Em 1823 fez a primeira Assembleia Nacional Constituinte e no ano de 1824 ele proclamou a primeira Constituição brasileira. Durante o governo, Dom Pedro I passou por várias situações em que despertou no povo brasileiro ou luso-brasileiro a fúria e também grandes pressões para que ele deixasse o trono. A principal destas situações causadas por Dom Pedro é chamada de autoritarismo, porque na Constituição de 1824 ele formou o quarto poder da União, que se chamou poder moderador, que era utilizado pelo monarca para influenciar ou manipular os demais poderes da União, o Executivo, o Legislativo e também o Judiciário. As pressões foram aumentando gradualmente até que Dom Pedro I não aguentou mais e abdicou do trono em 1831 em favor de seu filho, também chamado de Pedro de Alcântara, que na época era menor de idade e teve de esperar para completar a maioridade e assumir o trono. Ainda no Brasil, algumas curiosidades fazem parte da vida de Dom Pedro, como por exemplo o fato dele ter sido bastante vulnerável a questões amorosas, e isto disseminava vários boatos em relação a ele devido à cultura do povo naquela época. Outra situação bastante interessante de Dom Pedro I é o seu nome. Ainda hoje serve de conflitos entre as pessoas e curiosidade, por que ele tinha um nome tão grande. Eu estou deixando para vocês nesse slide vários textos para vocês se guiarem e responderem as questões lá no final da nossa videoaula, ok? Estas foram as mulheres que fizeram parte da vida de Dom Pedro I aqui no Brasil. Ele foi casado com Dona Maria Leopoldina, que é a primeira da foto lá em cima, mas durante o casamento ele manteve um caso com a Marquesa de Santos, que é esta que está ao lado da esposa dele, Dona Leopoldina. E na parte de baixo nós temos a segunda esposa. Depois da morte de Dona Leopoldina, Dom Pedro I se casou novamente, desta vez com Dona Amélia. De volta a Portugal, Dom Pedro I, em 1831, ajudou no processo político português que passava por momentos difíceis para conseguir colocar a sua irmã, Dona Maria, no poder hierárquico de sua família, no trono daquele país. Em 1834, Dom Pedro I faleceu. No Brasil, Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara, ainda menino, teve como tutor José de Bonifácio de Andrada e Silva, que lhe possibilitou uma grande educação e fez do menino um homem que governou o Brasil de 1840
até 1889, quando houve então a proclamação da República. No poder, Dom Pedro II teve uma atuação bem diferente da atuação de seu pai, investindo muito nas questões científicas e se dedicando à fotografia, que era uma de suas maiores paixões. O governo de Dom Pedro II foi muito mais popular, muito mais aberto, menos autoritário e menos absolutista do que o governo de seu pai. Porém, ainda assim, o imperialismo começava a desagradar bastante a comunidade brasileira. Mesmo assim, ele teve o maior governo da história do Brasil. Aqui nós podemos ver Dom Pedro II já com o título de nobreza e governando o país na sua fase adulta. Em sequência, temos que falar que Dom Pedro II, poucas vezes ele saía do poder. Ou seja, isto só acontecia quando ele precisava se ausentar do Brasil, em função médica ou em função política. E quando ele saía, quem assumia o trono no seu lugar era a sua filha Isabel, que nós conhecemos como a Princesa Isabel. Exatamente, aquela que assinou a Lei Áurea. Ela era filha de Dom Pedro II. Então, algumas vezes, Isabel assumiu o poder nas situações de saída de seu pai. Uma dessas ocasiões foi em 1871, quando Dom Pedro II precisou fazer exames e tratamentos médicos na Europa, e ela assumiu o trono, e foi no período que ela assinou a Lei do Ventre Livre, aquela que beneficiava os filhos dos escravos nascidos a partir de então. Outra situação que ela assumiu o trono no Brasil foi no ano de 1888, quando ela assinou a Lei Áurea, que libertou definitivamente a escravidão no Brasil. Este era Dom Pedro II já na velhice e ainda no trono brasileiro. Sobre a Princesa Isabel, eu vou mostrar a vocês, novinha, ela já mulher e ela na fase já de idosa. Sobre ela, é preciso entender que a Princesa Isabel era a sucessora direta do trono hierárquico brasileiro na época do Império. Ou seja, depois da morte de Dom Pedro II, ela assumiria o poder. Embora tivesse irmãos homens, que seriam os candidatos legítimos à sucessão, ela assumiu o trono nessas ocasiões de saída de Dom Pedro II, porque seus irmãos faleceram. Então ela ficou sendo a única na linha de sucessão imperial. Porém, ela só assumia quando era necessário. A princesa Isabel pouco se interessava por assuntos políticos. Ela se dedicava mais a questões domésticas e pouco questionava as ideologias políticas daquela época. Então, nós temos aí, para vocês conhecerem quem foi a princesa Isabel e o muito de contribuição que ela deu para o Brasil através da abolição da escravatura, mesmo participando tão pouco do processo político brasileiro. Para a gente concluir nossa videoaula de hoje, nós vamos deixar nossa atividade, que são apenas 3 perguntas, e vocês, assistindo a videoaula, conseguirão responder sem problema nenhum. Fiquem todos com Deus e nos vemos em breve, se Deus quiser.